Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Deus, Ele tem nos permitido, pela misericórdia dEle, pregar a palavra dEle. Pode se assentar, querido. Fique à vontade. E é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui mais uma vez essa noite. Como o pastor Argentim colocou, 6 anos aí trabalhando aqui na Vila Bressane, mas também mais de 30 anos aí militando na causa de Deus, em outras igrejas, conhecendo outras pessoas, e Deus tem sido bom para a minha vida. Foi aqui que eu ingressei ao ministério, foi aqui que eu tive o apoio do pastor Argentim, do pastor Carlos, de alguns irmãos mais chegados, né, queridos? Porque a igreja é grande, então não dá para falar com todo mundo, mas aquele que está mais próximo. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade que o pastor Carlos nos concedeu, nos incentivou, né, Argentim, para ir para o ministério. Não, vocês dois vão para o ministério. Nós somos colocados ali à prova, irmão. Pense na prova escrita que eu e o pastor Argentim passamos, e na prova espiritual também. E nós, nessa caminhada, neste caminho que nós escolhemos, não é um caminho fácil. Não é um caminho assim que você vai ter, às vezes, a recompensa que lhe é devida, porque a palavra de Deus fala que o obreiro é digno do seu salário. Nem sempre vamos ter isso, mas a caminhada nossa é olhando para Cristo, o autor e consumador da minha fé e da sua fé. O que nós louvamos aqui essa noite, os louvores aqui entoados, resumem e expressam uma caminhada no ministério, expressam a liberdade que Cristo nos trouxe na cruz do Calvário. Às quartas-feiras nós temos o nosso culto, Vitória pela Fé. Aos domingos, minha família no altar de Deus. E às sextas-feiras, o pastor colocou um tema no nosso culto, libertando os cativos. E eu, particularmente, eu gosto de temas assim. Eu procuro me achegar a Deus e pedir a Ele que me fale algo sobre esse tema. E Ele compartilhou comigo a vida de um moço. Você conhece esse personagem bíblico, muitos pastores já pregaram sobre ele, inclusive eu já preguei sobre ele. Na campanha de avivamento foi falado dele. Se eu não me engano, foi o pastor Paulo Rogério que citou essa passagem, a última vez que ele esteve aqui. E Deus falou de uma maneira diferenciada comigo nesse texto. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 53, os versículos 4 e 5. E em seguida, você vai abrir lá em Marcos 10. Marcos 10, dos versículos 46 a 52. Nós cantamos aqui o último louvor que retratou o sacrifício de Jesus na cruz. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como foi o seu dia hoje? Glória a Deus. Foi bom? Ontem? Como foi ontem? Ontem? Anteontem? Domingo passado, como foi? A semana foi uma bênção? Aleluia. Mas uma coisa eu quero informar: nem tudo na vida do servo de Deus é um mar de rosas. E existe esses versículos aqui em Isaías 53 que dizem o seguinte. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo, assentados mesmo. Diz assim a palavra de Deus: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Marcos 10:46 diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. À beira do caminho. Nós começamos a falar aqui, a pregar sobre o caminho. Aproveitando a introdução que o pastor Argentin deu, a nossa caminhada, minha caminhada, a sua caminhada. Quando nós falamos sobre Bartimeu, nós falamos sobre a capa de Bartimeu, sobre o caminho que Bartimeu estava, sobre a multidão que tentou impedir Bartimeu. Mas pergunte para mim, quem é Bartimeu? Pode perguntar, querido. Quem é Bartimeu? Agora eu pergunto para você, querido, quem é Bartimeu? Você já teve essa curiosidade de saber quem é Bartimeu? Existia um estudioso chamado Cláudio José. Ele viveu entre o ano 33, 37 até 300 antes de Cristo. Depois de Cristo. Esse homem, ele relata que havia em Israel um homem chamado Timeu, general, que servia em uma companhia na cidade de Betel. E o engraçado é que Bartimeu era a mesma coisa que se tivesse colocado Timeu Júnior, porque o prefixo Bar no nome de Bartimeu significa filho de Timeu. Então esse moço, ele tinha um pai importante, ele tinha um pai poderoso, era um general, bem conceituado, com algum dinheiro, socialmente falando, um homem de posição. Timeu termina o seu período de serviço militar, Timeu se aposenta. Neste momento, Roma toma parte de Israel, Roma invade, Roma subjuga o povo de Israel, e Timeu se torna uma pessoa amarga, uma pessoa revoltada, uma pessoa que induzia os seus chegados e o seu povo à guerra, às revoltas armadas. E como era de praxe pelo povo romano, tinha que se fazer um exemplo. Então o governo de Roma enviou o seu exército, prendeu Timeu, tirou todas as suas posses e tirou a vida de Timeu. Só que esse exemplo, querido, não bastava. Havia um jovenzinho chamado Bartimeu. E o ditado aí fora diz assim, que filho de peixe, peixinho. Nem sempre filho de Timeu, Timeuzinho. Mas aquele moço, ele precisou servir de exemplo para o povo. Um jovem que tinha um pai conceituado, que tinha um pai de posição rico, foi aprisionado, foi retirado todo o seu status social e foi lhe tirado a visão. Esse moço, ele foi privado de ver a luz do dia, de ver o seu próximo, de ver o que acontecia à sua volta. Coube e sobrou apenas para Bartimeu uma capa e um caminho para se sentar. Querido, na caminhada do crente, muitas vezes nós nos sentimos assim. O que resta para mim e para você é apenas uma capa, e aquela capa serve de uma proteção para o frio, uma proteção contra o calor, uma proteção contra uma pessoa mal intencionada às vezes. E o caminho nos serve de cama, nos serve de casa, nos serve de refúgio. Mas a palavra de Deus fala que existiu um homem, lá em Isaías 53,
que no primeiro versículo diz assim: quem creu em nossa pregação? Um homem que durante o seu ministério pregou o reino de Deus, pregou a salvação para os filhos de Israel, e os filhos de Israel não o aceitaram. Ele curou o coxo, ele curou o surdo, o mudo, ele expulsou demônios, e também restaurou a vida de um jovem sentado à beira do caminho. Glória a Deus. E a palavra fala aqui no versículo 46 do capítulo 10 de Marcos: e foram para Jericó. Jesus e seus discípulos estavam ensinando o povo, estavam pregando na região de Jerusalém. Jericó é uma cidadezinha próxima, mais abaixo de Jerusalém. E quando ele saía, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, veja bem como o evangelista Marcos descreve esse homem: cego e mendigo. Nem todo cego é mendigo, e nem todo mendigo é cego. Mas o que Marcos quer mostrar aqui para mim e para você essa noite é que muitas vezes nós nos sentimos cativos pelas circunstâncias, libertando os cativos. Irmãos, cativo é aquela pessoa que é levada para uma terra estranha, ela é aprisionada ali sem a esperança de retornar para sua terra natal. O prisioneiro é diferente. O prisioneiro é aquela pessoa que vai para um lugar, ele é encarcerado, mas ele sabe que muitas vezes ele pode um dia sair daquele lugar. Então, quando nós falamos que libertando os cativos, nós temos que quebrar de uma vez por todas o cativeiro. Querido, o cativeiro não é meu lugar, não é seu lugar. Mas pastor Eduardo, mas que cativeiro é esse? Queridos, Deus, o Senhor Jesus, Ele é especialista em quebrar cativeiros. Seja cativeiros da alma, seja cativeiro do corpo ou do espírito. E Bartimeu, essa figura aqui, ele exemplifica essas três áreas da vida humana. Bartimeu, ele teve a sua alma quebrada. Ele foi tirado do convívio social, ele foi execrado pela sociedade, ele foi banido do convívio dos seus, à beira do caminho. Bartimeu vivia o cativeiro de ser cego. Querido, até nos nossos dias de hoje, uma pessoa com algum defeito físico, ela é de uma maneira ou outra discriminada, dentro e fora das igrejas. É um cativeiro que precisa ser quebrado, e Bartimeu passava por este momento na vida dele. E o cativeiro espiritual, querido, o espírito daquele moço foi moído pelo diabo, foi moído pelos inimigos. Ele era um homem sem esperança alguma, mas Bartimeu continuava sentado à beira do caminho, esperando uma mão estendida a ele, uma mão amiga, esperando talvez um carinho, uma palavra. Muitas vezes nós nos sentimos como Bartimeu, mesmo que a nossa semana seja uma bênção, mas não é 24 horas assim, não é os 5 dias da semana assim, não é os 30 dias do mês assim. A própria Bíblia fala em João que no mundo nós teremos aflições, mas que eu e você tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então o cativeiro espiritual de Bartimeu, esse versículo não se aplicava à vida dele. E como todo bom judeu, querido, aos 12 anos ele começa a estudar a Torá até cedo. Entre 12 e 13 anos ele passa pelo Bar Mitzvah, ele passa pelo seu batismo, para você entender a sua profissão de fé. E ele é ensinado
que existe um Deus todo-poderoso. E Bartimeu era um jovem que sabia isso. Ele tinha esse conhecimento. Ele sabia toda a história de Deus na vida do povo de Israel. Que Deus havia livrado do cativeiro do Egito, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus deu Canaã para o povo de Israel, que as muralhas de Jericó, aonde ele estava, vieram de cima a baixo pelo poder de Deus. Mas ele ainda continuava sentado à beira do caminho. À beira do caminho, querido, é uma situação de vida que eu e você nós podemos passar. Se nós formos analisar o nosso dia, tirando aquela parte em que você se levanta, ora, toma o seu café, almoça, ora, tem a sua janta, ora de novo e vem para a igreja. Nesses intervalos, eu e você também temos lutas. Nós ficamos tristes. Mas Bartimeu nos ensina a como vencer esse cativeiro. Isaías 53, versículo 4, a primeira partezinha diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. Queridos, é só Jesus que pode mudar a nossa vida por completo. Se você prestou atenção nos louvores aqui que a equipe cantou, nós cantamos que esta é a hora da adoração. E Bartimeu viveu isso no seu tempo. Bartimeu nos mostra que no caminho das nossas vidas, o próprio caminho está nela. Pastor, que confusão é essa? Que redundância é essa? Meu caminho, e dentro do meu caminho existe um outro caminho. A parte B do versículo 46, estava assentado à beira do caminho. Querido, no meu caminho e no seu caminho existe um caminho chamado Jesus. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Bartimeu sentado à beira do caminho, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas ele não era mudo. Bartimeu, eu imagino a cena, ele é sentado na avenida principal da cidade de Paulínia, todos com seus paletós bem arrumados, passando para cima e para baixo, ou com os seus carros, e Bartimeu ali sentado, mas atento ao que acontecia à volta dele. E é interessante que no tempo de Bartimeu, a fama de Jesus corria. Todos sabiam quem era Jesus de Nazaré. E Bartimeu estava ouvindo. Versículo 47 do capítulo 10 diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ouvindo. Você sabe o que Bartimeu ouviu assentado à beira do caminho? Que Jesus era o Jeová Jiré, o Senhor que provê todas as nossas necessidades. Aleluia. Gênesis 22:14. Bartimeu ouviu que Jesus era o Jeová Chamá, o Senhor que é presente. Bartimeu ouviu que Jesus é o Jeová Shalom, aquele que pode trazer a paz. Bartimeu ouviu que Jesus era Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Bartimeu ouviu que Jesus era Jeová Kadosh, o Deus Santo. Bartimeu ouviu que Jesus era Jeová Sidkeno, o Senhor é a nossa justiça. Bartimeu ouviu que Jesus era Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Bartimeu ouviu
que Jesus era o Jeová Rafá, o Senhor que sara. E o mais importante, Bartimeu ouviu que Jesus era o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Querido, nós não podemos esquecer isso. Bartimeu, à beira do caminho, ele começou a prestar atenção naquilo que estava à sua volta. Ele começou a prestar atenção nas conversas. E passava um: você viu Jesus de Nazaré? Ele é Jeová Shalom, aquele que traz a paz. Outro passa e fala que ele é Jeová Jireh, que provê todas as coisas. Outro vem e fala que Jesus é o Santo de Israel. Outro vem e fala que ele é a justiça, que ele é o pastor, é aquele que sara. Outro vem e fala, ele é o Deus Todo-Poderoso. Querido, algo aconteceu dentro do coração daquele moço. Algo aconteceu dentro de Bartimeu. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, para que o meu cativeiro e o seu, seja ele na área financeira, seja ele por uma enfermidade, seja em que área for das nossas vidas. O que aconteceu com Bartimeu foi o seguinte: ele descobriu quem realmente era Jesus. A diferença em outros casos é o seguinte: vamos pegar aquela multidão seguia Jesus pelo simples fato dele multiplicar o pão, pelo simples fato dele curar uma pessoa, pelo simples fato de ele expulsar um demônio. Mas eles não descobriram verdadeiramente quem era Jesus. O próprio Jesus testifica isso, fala que essa multidão me segue apenas por causa do pão que eu lhes ofereço. Mas Bartimeu não. Quando ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, aí entra a capa que todo mundo prega. Essa capa que Bartimeu tira representa os seus anos de cativeiro, representa todas as mazelas que ele havia sofrido, representa toda a indignação que as pessoas tinham ao observar a vida de Bartimeu, representava a tristeza de ter perdido o pai, a saúde e de se tornar um mendigo, representava os pecados de Bartimeu, porque muitas vezes, e isso é próprio do ser humano, Bartimeu deve ter blasfemado contra Deus. E às vezes eu e você fazemos a mesma coisa. Mas pastor Eduardo, o pastor blasfema? Blasfema, querido. Nós somos pecadores. A Bíblia fala isso. Não há um justo sequer. Às vezes eu me encontro numa situação de Bartimeu também. Me levanto, observo o caminho da minha vida e digo: até quando? Mas quando Jesus me mostrou por esse ângulo da vida de Bartimeu, eu vi que é possível seguir o meu caminho livre de qualquer cativeiro. Queridos, eu entendi aquilo que o jovem Bartimeu entendeu, que Jesus é muito mais que um milagre, que Jesus é muito mais que um multiplicador de pães. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que veio do céu, desceu sobre a terra, se esvaziou, se despiu de sua glória para viver a minha vida e a sua vida. E Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E você sabe o que acontece? A própria multidão que seguia Jesus repreende. Creio que poderia ser mais ou menos assim: ô ceguinho, fica quieto.
Fique quieto, nós queremos ouvir o que Jesus está falando. Olha, não é para você. Queridos, quantas vezes nós não ouvimos isso? Viemos buscar o abençoador e a bênção e escutamos: isso não é para você. Eu rogo-vos, pois, irmãos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, clame como Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que resultou tudo isso? Os próprios discípulos repreenderam Bartimeu. Ô moço, dá para você gritar um pouquinho menos? Dá para você ficar quieto? Mas Bartimeu, quando ouviu essa repreensão, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Hoje Jesus está aqui, querido. Desde o primeiro louvor entoado até o último, Ele se faz presente neste lugar. Ele parou, olhou para você e disse: venha. Venha do jeitinho que você está, querido. Deus não me revela nada agora. Por isso que eu digo a você: venha como você está, porque eu estou aqui pela misericórdia de Deus, do jeito que eu sou, baixinho, gordinho, bonitinho. Aleluia. Só minha mãe é fogo. Mas nós estamos aqui, queridos. Você veio aqui porque você, dentro do seu coração, Jesus está ali. Basta você clamar, querido. Mas pastor, o cativeiro que me prende é uma enfermidade, ou em você mesmo, ou em uma pessoa que você conhece. Clame: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós repreendemos toda a enfermidade essa noite, querido. Você crê? Pastor, o meu cativeiro é o desemprego. Eu pergunto: que desemprego? Se você clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pastor, eu vivo um cativeiro na minha casa, é constante briga, ninguém entende ninguém. Nós repreendemos todo o espírito de contenda, querido. Seja na minha casa, na sua casa, dentro da igreja. Algo tem que acontecer quando clamamos o nome de Jesus. Se não é em vão a minha vida aqui no altar, a vida do pastor Carlos, a vida do pastor Argentim, do pastor André agora nos ajudando. É em vão os profetas de Deus clamarem. Querido, por isso eu peço a você: clame a Deus, clame ao Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus. Versículo 49 ainda, desculpe. Parou Jesus e disse: chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. De um salto, querido, com ânimo renovado, porque ele havia descoberto quem era realmente Jesus. Quando nós fazemos um apelo, queremos fazer uma oração, ninguém acredita quando um pastor fala. Nós conseguimos pregar e olhar para cada rosto sem se perder, não é verdade, pastor André? Desta maneira. Irmão, eu sei quem está conversando, quem não está, quem está com o celular ligado não está, mas não cabe a mim, cabe ao Senhor Jesus. Quando nós falamos: povo, nós queremos fazer uma oração para quem está enfermo. Querido, a pessoa levanta, parece que está carregando a igreja nas costas. Queridos, eu quero orar por aqueles que estão desempregados.
Misericórdia, levanta todo. Qual foi a atitude de Bartimeu? De um salto. Porque quando ele tirou a capa de cima dele, ele renunciou à sua vida antiga. Ele estava com o coração aberto para aceitar a Cristo como Salvador, para ver uma mudança na vida dele. E Jesus é educado. Ele fala o seguinte no versículo 51: que queres que eu te faça? Uma pergunta meio óbvia para um homem que é cego. Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Eu creio que no coração daquele moço estava a 1000 por hora, querido, e batia, e já não cabia mais dentro do peito dele, porque ele estava diante daquele homem que a multidão dizia que era o Deus Todo-Poderoso. Ele estava diante de um homem que ele não podia ver, só ouvir. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus. Agora eu pergunto para você: qual foi o verdadeiro milagre nesse versículo? Que Bartimeu tornou? Não foi. Bartimeu pôde ver o Salvador face a face. Esse é o verdadeiro milagre na vida do crente, querido. Quando eu e você, nós vemos o Salvador Jesus frente a frente, esse é o verdadeiro milagre. Jesus pode curar? Pode restituir? Pode. Mas o verdadeiro milagre é quando eu e você conseguimos ver Senhor Jesus, olhos nos olhos, e ouvir do Pai: vai, porque a tua fé te salvou. E o finalzinho do versículo diz o seguinte: e seguia a Jesus caminho afora. Glória a Deus. Passou o cativeiro. Agora um caminho amplo na vida de Bartimeu. Sem mais vergonha, sem mais tristeza. Certamente aquele moço saiu atrás de Jesus, adorando e louvando o nome do Senhor Jesus, porque Jesus restaurou corpo, alma e espírito. Livrou o cativo do cativeiro. Trouxe salvação ao jovem Bartimeu. Aleluia. E Jesus quer fazer o mesmo na minha vida e na sua vida. Graças a Deus. Eu quero que você se coloque em pé. Queridos, eu tenho por prática, eu gosto de orar pelas pessoas quando vêm aqui à frente. Isso é um ato extremamente gratificante para um pastor. Creio que os pastores aqui concordam comigo. Abençoar o irmão, a irmã. Mas, querido, o que eu gosto mais mesmo é quando eu e você oramos juntos. Aleluia. Eu não vou chamar você aqui à frente, a não ser que você sentir no seu coração de vir, porque algo move você e você vem, nós vamos orar. Mas você vai colocar diante de Jesus agora todos os seus problemas, seja eles quais forem, de que amplitude, de que magnitude eles forem. Entrega e clame: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos a Deus por esta noite, porque o Senhor nos ensinou que o jovem Bartimeu era muito mais que um cego, que um mendigo, que a capa dele não era uma capa qualquer, mas ela tinha um propósito. Bartimeu nos ensina que o nosso caminho
ensina essa noite que nós podemos caminhar um caminho em novidade de vida, longe do cativeiro, longe de qualquer dificuldade. Pai amado, aqui está o seu povo reunido. Ó Deus, eles estão orando, eles estão entregando a Ti, Senhor, todos os seus problemas. Pai amado, escute, ó Deus, a cada clamor aqui. Escute a cada coração clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, que o Senhor abençoe a cada um em porção dobrada, recalcada, sacudida e transportante. Pai, aqui está a vida do irmão Paulo. Senhor, algo moveu o coração dele para estar aqui. Algo que aflige, mas uma coisa eu sei, ó Pai, que Jesus é o filho de Davi, é o Deus que cura, que muda toda a situação, que traz a paz, que é a nossa justiça, que provê todas as necessidades. Pai amado, eu lhe peço agora, na minha pequenez, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça uma varredura do alto da cabeça à planta dos pés do Paulo, Deus. Repreendemos toda a enfermidade, repreendemos toda a dúvida, repreendemos todo o desânimo, profetizamos a cura da alma, do corpo e do espírito, profetizamos a bênção do Senhor Jesus na vida dele, na vida de sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Pai, derrama sobre eles a Tua graça, porque o caminho que é Jesus também é para eles, e não existe ninguém nessa face da terra que possa impedir isso. Por isso eu lhe peço, Senhor, aquele que conhece, que volte a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Pai, nós acreditamos que o Senhor Deus está aqui presente. Pai, eu acredito nas misericórdias do Senhor Jesus. Oh Jesus, aonde o Senhor está, algo acontece. Aonde o Senhor se faz presente, maravilhas acontecem. Por isso eu lhe peço, Pai, essa noite, que o Senhor cure, salve, que o Senhor dê a paz. Pai, que na madrugada o Senhor, com o Teu Espírito Santo, possa falar no coração de algumas pessoas aqui essa noite. Pessoas que insistem em dizer: Bartimeu é coisa do passado. Mas eu digo a você: não, Bartimeu é coisa do presente. É palavra de Deus. E o mesmo Deus que mudou a vida de Bartimeu pode mudar a sua vida. E digo mais: Ele vai mudar a sua vida. Pai, eu entrego esta mensagem no Teu trono e agradeço a Deus pela Tua misericórdia de ter entregue aos meus cuidados essa palavra. Pai, sou muito pequeno, mas o Senhor é o caminho que anda no meu caminho. Mal algum eu temerei. Tu és o meu guia. Oh Deus maravilhoso. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor,
Bartimeu não foi em vão. Porque através dessa vida Jesus nos ensinou quem verdadeiramente Ele é. Jeová Rafá, aquele que cura. Jesus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Apenas confia. Apenas confia nele. E as bênçãos de Deus cairão sobre as suas vidas. Em nome de